Mudanças numa cidade edificada entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú, que tornaram-se em 1910 uma verdadeira Babel, que subindo cada vez mais alcança a cauda do cometa Halley, que iluminou a antiga vila dos jesuítas, assustando, fascinando e ao mesmo tempo inspirando sua população. Muitas comunidades espalhadas pela urbe crescente fundavam suas agremiações e clubes representativos de suas coletividades. Em 1º de setembro, trabalhadores dessa paulicéia se desvairando fundaram 2 clubes. No bairro do Bom Retiro, o Esporte Clube Corinthians Paulista, e no bairro da Lapa, o União Lapa Futebol Club. Alguns dias depois... O dia incerto. A incerteza veio de algumas imprecisões de datas que se publicaram a respeito dessa partida memorável, que todavia não resiste a uma simples conferência de calendário. Há uma versão de que a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista fez realizar um treino, no qual compareceu grande público no Bom Retiro com 2 equipes. A equipe A tinha como capitão Rafael Perrone e a equipe B era capitaneada por Anselmo Correia. Os 2 capitães, portanto, faziam parte do grupo de 5 operários que haviam tido a ideia inicial de fundar o clube. Nada mais normal. Ocorre que a data desse treino é mencionada como sendo o dia 14, domingo. Já outras fontes citam a mesma data, domingo 14 de setembro, como sendo aquela que se realizou o primeiro jogo contra o União Lapa. A dúvida começa a tomar corpo a partir do momento em que se verifica que o dia 14 de setembro de 1910 não foi domingo, e sim uma belíssima quarta-feira, dia de batente duro. Nessas circunstâncias é muito improvável que um clube de operários que precisou fazer vaquinha para comprar a bola, um clube pobre de operários, tivesse condições de fazer treino em um dia útil da semana. É possível, naturalmente, que tenha havido um bate-bola, formado por jogadores que estavam no Arco Diocesano, no Coração de Jesus e no Ginásio do Carmo, que estavam testando o recém-capinado campo do Bom Retiro. Podia ter sido até um reconhecimento do gramado, por parte de alguns jovens estudantes, entre eles os irmãos César e Manuel Nunes. Realmente, César, que ajudara a fundar o clube, jogaria no primeiro quadro do Corinthians desde o princípio. E Manuel Nunes, o Neco, começou jogando no segundo quadro. Ambos vinham do Botafogo. Um depoimento de Antoninho de Almeida dá o dia 10 de setembro, sábado, como aquele que se enfrentaram o Esporte Clube Corinthians Paulista e União Lapa. O desafio União tinha sido à primeira vista uma verdadeira temeridade. O União era uma excelente equipe. Deveria golear o adversário. Realmente ganhou o jogo, mas por um resultado tão magro, tão suave, tão penoso, que quando a partida terminou, a sensação da torcida de ambos os lados era que se um vento batesse mais forte, se tivesse batido uma brisa na hora certa, o placar teria virado. E o resultado dado a vitória à garotada do Bom Retiro. Não houve briga. A camisa do Corinthians era modestamente branca, a cor que não desbota, e ainda não ostentava nem mesmo o primeiro distintivo do clube, que se resumia a 4 letras entrelaçadas: S, C, C, P. Esse jogo na Lapa foi assistido, ao que tudo indica, por vários estudantes da Politécnica, que utilizavam as oficinas de São Paulo Highway, muito bem montadas e com equipamento importado, para realizar os testes de engenharia mecânica referentes ao currículo escolar. Todos estavam admirados com o Clube dos Operários. O União Lapa não era um time qualquer. Mais tarde chegaria a 2ª divisão da Associação Paulista de Esportes Atléticos. Em suas fileiras estavam jogadores do nível do magnífico Américo Fiat, um rapazinho de apenas 14 anos, nascido na cidade paulista de São Carlos, que tinha chute preciso e foi comparado à formiga Anguinello Caetano, apontado como um dos melhores extremas direitas do squad paulista. Américo Fiat percebeu que aquele time que havia enfrentado não era apenas do Bom Retiro. Estava destinado a ser o time da cidade, e muito mais que isso. Américo Fiat um dia sairia do União Lapa, passaria por vários clubes da várzea e em 1903 vestiria também ele a camisa branca corintiana que respeitou desde o princípio, mas depois passou também a amar. O Esporte Clube Corinthians Paulista entrou em campo com 11 jogadores e saiu com 11 ídolos. O primeiro time do Corinthians: Valente, o capitão Perrone e Atílio, Lepre, Alfredo e Politi, João da Silva, Jorge Campbell, Luiz Fábio, César Nunes e Joaquim Ambrosio. Nesses caminhos tortuosos, os 2 protagonistas do primeiro jogo tomaram rumos opostos. O pessoal do Bom Retiro cresceu, ganhou as fronteiras para além do bairro e se tornou um dos maiores clubes do país. Já a turma da Lapa não teve a mesma sorte. Questões ainda desconhecidas fizeram com que
a agremiação Alves Celeste desaparecesse nos anos 30 sem deixar rastros. 7 décadas após o seu sumiço, jovens sonhadores lapianos refundaram o União Lapa Futebol Clube, em busca dos ideais e referenciais operários e populares tão comuns naquela São Paulo que recebia pessoas e ideias oriundas dos 4 cantos do planeta, que faria dessa Pauliceia uma das maiores metrópoles do mundo. Hoje os lapianos têm a oportunidade de vibrarem novamente como veterano, mantendo viva a inspiração Alves Celeste nos campos não mais de várzea, mas sim de terra batida da Lapa do século XXI.